Isso é marinheiro de primeira viagem. Muitos anos falando ao vivo, pessoalmente, mas pelas câmeras aqui, eu ainda confesso que sou um aprendiz. Vamos lá, está dando aqui 20 horas, nós já temos alguns presentes. Relembrando que pelos motivos exatamente da nossa impossibilidade de estarmos presentes com a nossa casa aberta para os estudos que sempre fazemos às segundas-feiras, estamos aqui remotamente, exatamente para que possamos corresponder ainda que à distância e possamos continuar os nossos estudos, né? Principalmente neste momento de afastamento social, o que não significa o nosso afastamento de coração, não é isso? Então eu vou fazer aqui a nossa prece de abertura, já que hoje, não estando presente, a Lourdes não vai fazer os comentários sempre que nós fazemos lá na casa na abertura, né? A respeito exatamente dos eventos, até porque estão suspensos. Então eu vou partir direto já para a nossa oração. Vamos pedir ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, que esteja conosco nessa noite, nesses nossos estudos, acalme nossos corações, aquiete nossos pensamentos, nos harmonize e que assim possamos, por meios digitais, tocarmos nossos corações, que possamos refletir sobre esse momento pelo qual passamos, pelas dificuldades, pelas provações, mas principalmente pelos aprendizados que ele nos proporciona. Pedimos assim também para aqueles que por algum motivo não possam estar presentes, não possam participar dessa nossa live, desse nosso estudo, mas que também, de alguma forma, que as vibrações cheguem aos seus corações e que eles possam também, junto conosco, nos harmonizarmos e fazermos deste momento um momento melhor para todos nós. Que assim seja, Pai. Bem, vamos lá. Como eu fiz um teste mais cedo aqui com a Andréia, o interessante é que nós que estamos habituados a falarmos sempre ao vivo, a gente vê as pessoas, né? E até mesmo aqui nos outros programas de reuniões e que eu uso profissionalmente, a gente também sempre vê o público. E aqui vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Embora possa ver exatamente os comunicados, as curtidas e as informações aqui na lateral da tela. Mas ainda assim, isso não vai impedir que a gente converse, que a gente fale um pouco mais sobre o nosso tema de hoje. E é impressionante, eu sempre digo isso quando estamos lá presentes, que parece que a espiritualidade sempre realmente anda um pouco à frente. Quando foram preparados esses estudos, nós não estávamos ainda com a certeza do afastamento ou como seria, né? E foi dado exatamente para a nossa reflexão de hoje, superando as dificuldades. Pois bem, eu acho que o que todos nós precisamos nesse momento é de alguma maneira, cada um à sua maneira, de uma forma ou de outra, entendermos o que estamos passando, o momento pelo qual estamos vivendo, né? E tirarmos dessas dificuldades, desse afastamento social, desse distanciamento, o aprendizado que é necessário. Bem, superando as dificuldades. Nós temos aí basicamente duas questões iniciais para nós entendermos. O que é dificuldade e o que é exatamente a nossa capacidade de superar. E dentro da doutrina espírita, como ela pode nos auxiliar. Dificuldade é tudo aquilo que é difícil ou torna algo difícil. Problemas, adversidades, contrariedades, essas são formas de dificuldade. E superação. Superação já é uma ação de ultrapassar, uma ação de vencer, sobrepujar essas mesmas dificuldades, esses mesmos problemas, essas mesmas adversidades. Todos nós temos na nossa vida algum tipo de atribulação a todo momento. Eu sempre digo que não há felicidade sem problemas. Ou melhor ainda, felicidade não é ausência de problemas. Algumas coisas não são perdas, às vezes são livramentos de nossa vida. E até mesmo as nossas dificuldades, muitas vezes nós nos apegamos a esse processo de sempre reclamar, de sempre achar que tudo está difícil, de que os nossos problemas são sempre os únicos.
E nós temos que aprender também a nos livrar dessa dificuldade. E essa também é uma forma, uma maneira de nós superarmos. Bem, nós sempre pedimos ajuda ao Pai. Isso é fato. Principalmente nós que estamos aqui dentro da doutrina, que de certa forma, enquanto trabalhadores ou enquanto frequentadores, hoje enquanto ouvintes, nós sabemos da nossa necessidade, de como é imperioso nós pedirmos ajuda. Mas a questão é de que maneira nós pedimos essa ajuda e como fazemos. Normalmente a nossa ajuda vem com um livre-nos disso, livre-nos daquilo. E como eu disse, felicidade não é ausência de problemas. Nós não temos que pedir para que não tenhamos problemas. Não que nós os desejemos, mas eles são partes incondicionais da nossa história. Nós estamos aqui exatamente para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para que nós enfrentemos as nossas dificuldades. E assim nós temos que entender. Eu acho interessante neste momento em que estamos passando, porque cada um de vocês que estão aqui comigo, que nós estamos refletindo nesse momento, pensem o seguinte: quais eram as nossas atribulações, os nossos problemas na virada do ano, na passagem do ano? Normalmente é uma oportunidade em que nós fazemos projetos, fazemos planos, pedimos mudanças ou nos propomos mudanças. Refletimos sobre o ano que passou, sobre o que nos atormentou, sobre o que realizamos, sobre o que não concluímos. Bem, passaram-se pouco mais de 3 meses e alguns dias, estamos em abril, e eu pergunto, se fizéssemos uma lista dos nossos problemas na virada do ano, ou menos tempo ainda, quais eram as nossas atribulações há 30 dias atrás? No dia 13 de março ainda não tínhamos a suspensão das atividades, ainda não tínhamos os problemas que temos agora de afastamento social pela questão da pandemia. Ela ainda era uma coisa distante, estava na China, estava na Europa, estava em outros locais, mas não estava em nosso meio. E certamente os nossos problemas, as nossas dificuldades eram outras. Pois bem, há uma música interessante que eu gosto muito, que chama A Lista. E ele pede para nós fazermos uma lista dos grandes amigos que tínhamos há 10 anos atrás, dos sonhos, dos mistérios e até mesmo das mentiras. Eu pergunto, e se fizermos agora uma lista das nossas adversidades, dos nossos problemas? Quais ficaram superados? Quais nós superamos de uma forma ou de outra? E quais são os atuais? Tínhamos problemas financeiros? Tínhamos problemas de relacionamento? Tínhamos problemas no trabalho? E hoje, como ficam essas dificuldades e essas atribulações? Às vezes a dificuldade no trabalho, com um colega de trabalho, com um chefe, com uma tarefa que não nos era própria, que nós não gostávamos de fazer, hoje virou uma questão só de salvarmos os nossos empregos, de salvarmos os nossos salários, ou aqueles que são profissionais liberais, autônomos, empresários, de salvarmos o nosso faturamento, de salvarmos nossa própria atividade. Interessante, talvez a maioria de nós, há 30 dias atrás, não pensasse na possibilidade de ficarmos impedidos de estar uns com os outros, de nos afastarmos por uma imposição. Vários de nós, durante uma etapa da nossa vida, nós nos afastamos, mas por opção, por decisão nossa. Uns gostam de ficar mais reclusos, mais solitários, uns são mais sinestésicos, convivem mais, mas sempre por nossa opção. Agora não, estamos impossibilitados. Independentemente de saudáveis, independentemente de com possibilidade de sairmos de meios para fazê-los, estamos impossibilitados de sair. E aí a nossa noção de dificuldade, ela muda completamente. Isso é natural. O que nós precisamos aprimorar é a nossa noção de superação. Que proveito tiraremos deste momento? Como nós iremos encarar exatamente essa oportunidade que nós estamos tendo? Eu acho que uma lição básica que nós tiramos disso que estamos passando é que nós não temos controle de absolutamente nada. Eu sei que isso parece óbvio. Já falamos disso inúmeras vezes na casa, nos nossos encontros,
Lemos isso em livros de autoajuda, em livros espíritas, em livros religiosos, de que denominação for. Lemos isso em poesia, ouvimos isso das pessoas com as quais nós convivemos. Mas quando nos deparamos com essa realidade nua e crua, como ela nos é imposta agora, nós aí sentimos o que é exatamente não termos controle de absolutamente nada. Bem, se temos uma noção clara, se estamos vivendo um período que nos impõe a compreensão do que seja a dificuldade, ainda que numa dimensão muito maior, agora nós temos que pensar exatamente em que nós devemos então transformar a nossa capacidade de superação. Como eu disse, sempre pedimos ajuda. Mas será que pedimos mais como analgésico, como antitérmico, quando a temperatura sobe, quando uma dor nos incomoda? Ou será que nós pedimos isso de maneira verdadeira, de maneira realmente profunda, sincera? Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos para entender como a doutrina, como a fé pode nos auxiliar. E com aquilo que está tão próximo da gente, tão presente na nossa vida, mas que não raro a gente passa despercebido. E qual é o primeiro auxílio que nós temos então? A oração. A oração é de fato o primeiro auxílio, a primeira ajuda e sem dúvida alguma das mais importantes. É interessante quando estamos no estudo lá na casa e pedimos ao público presente para falar quem vai fazer a oração de abertura. Ou depois dos estudos, quem vai fazer a oração de encerramento. E não é um ou outro, somos todos nós, e às vezes até eu mesmo me coloco nisso. Vem uma trava na nossa garganta, a gente para e pensa assim, eu não sei orar, eu não sei pedir, eu não sei agradecer. Eu não tenho as palavras adequadas. Que doce engano que nós temos, né? Nós fazemos isso muito bem, nós apenas às vezes somos orgulhosos de achar que a oração tem que ser palavras belas, frases bem construídas, que ela requer de nós conhecimento, que ela requer de nós estudo. Nada disso. A palavra correta para uma oração é sinceridade. Às vezes pronunciamos as palavras, mas não damos conta do que ela realmente significa. Sinceridade é sincera, sem cera, sem dourarmos a pílula, sem maquiarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos. É sermos autênticos. O que é a oração? A oração nada mais é do que um diálogo, uma conexão com o divino. Conexão com o divino, um diálogo. E às vezes, no momento em que mais precisamos, nós nos calamos. Ou, quando não, utilizamos da oração, sim, sabemos fazê-lo, pronunciamos as palavras de agradecimento ou de solicitação diante das atribulações, das dificuldades, mas só fazemos nesse momento. E quando nós colocamos que a oração é um meio eficaz, importante, ela deve ser feita sempre, e não nos momentos de maior dor, de maior atribulação, de maior dificuldade. Ela tem que ser uma prática contínua, diária. Ela feita dessa maneira, com sinceridade, com uma conexão com o divino, um diálogo franco, aberto, ela é um remédio poderosíssimo, poderosíssimo contra as nossas adversidades. Sabemos orar quando temos uma dor, sabemos orar quando algo nos incomoda, quando temos um desafio que parece intransponível. Mas e no dia a dia? Na hora que nos deitamos, na hora que acordamos? Será que temos realmente falado com o Pai? E olha que palavra importante, Pai. Eu sempre gosto de iniciar as minhas orações pedindo ao Pai, ao Mestre Jesus, porque é assim que eu me sinto, um filho.
E é assim que eu quero me sentir quando eu preciso de proteção, de amparo, de afago. E eu acho que é assim que nós devemos nos comunicar com Ele. A oração que todos nós falamos, que gostamos, que julgamos a principal que nos foi deixada, é o Pai Nosso. Então, por que não colocarmos na nossa rotina como uma dose energética, como uma dose de comunicação, de contato com o divino, de fortalecimento das nossas energias? Falando tanto nisso nos nossos estudos, somos energia. Somos uma fonte de comunicação. Nós dissipamos energia e nós recebemos energia. Se fazemos isso entre nós, com as vibrações energéticas, com os desejos, com a nossa irmandade, imagina quando fazemos isso com o nosso Pai, com quem pode tudo, com quem pode mais. Eu acho que nós estamos precisando, muitos de nós, colocarmos realmente a oração, não como um remédio casual, mas como uma prática constante de fortalecimento, de energização, de entendimento de que esse contato, essa conexão com o divino, com o Pai, é fundamental para que nós consigamos superar as nossas dificuldades. Ela há de nos fortalecer, ela há de nos atender, ela há de corresponder e ela há de nos energizar, sempre. Então a oração é o primeiro caminho, é a primeira medida que nós podemos nos ajudar. Há uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, que ele diz o seguinte: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quando nós começamos, eu falei primeiro a definição de dificuldade. Aquilo que é difícil, que torna algo difícil. Atribulações, dificuldades, adversidades. E falei que superação é uma ação de ultrapassar, uma ação de vencer. Olha bem, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essa é a primeira ação que podemos fazer. Como nós podemos nos ajudar? Como nós podemos colocar exatamente o nosso contato com o divino? O primeiro passo, através da oração. Um segundo ponto que é tão importante quanto a oração, e que é uma questão que passa-nos despercebido também, é alimentarmos de boas palavras e de imagens o nosso ser. Nós temos que constantemente nos alimentarmos de boas palavras e de boas imagens. Olhe bem, como pode não parecer que isso é importante ou não nos darmos conta de como não fazemos isso com rotina, mas eu selecionei aqui algumas frases que normalmente, diante de adversidades, de atribulações, de dificuldades, nós pronunciamos a esmo. Quer ver algumas? Aconteceu uma desgraça. Estou com uma zika. Essa doença acabou comigo. Esse problema eu não aguento. Eu não suporto. Minha vida é uma porcaria. Olha bem, além de não nos conectarmos dioturnamente, diariamente, de forma contínua com o Pai, de não termos uma conexão com o divino, quando as coisas parecem mais difíceis, quando as atribulações parecem mais intransponíveis, mais insuportáveis, nós enchemos a nossa vida de frases que só nos desenergizam, tiram nossa energia. Nós ficamos completamente desenergizados. Vou repetir as frases que qualquer um de nós certamente falamos algumas vezes. Aconteceu uma desgraça, estou com uma zika, essa doença acabou comigo, esse problema eu não suporto e minha vida é uma porcaria. E aí reclamamos que as coisas estão difíceis, que o Pai não nos ouve, que somos vítimas das circunstâncias. Mas olha, se a adversidade ela é inevitável,
Se o problema existe e ele faz parte da nossa existência, se a felicidade não é a ausência deles, se equivocadamente muitas vezes pedimos para nos livrar dos problemas e não para nos ajudar a suportá-lo, como que nós carregamos essa energia, esse momento que já não está bom, com frases de peso, com imagens negativas, que só dificultam ainda mais o momento atribulado pelo que a gente passa? Viram como que às vezes a resposta está em nós mesmos? Como nós temos que ajudar a nós mesmos para que o céu nos ajude? Como utilizamos de um elemento poderosíssimo, de uma ferramenta, de um remédio poderosíssimo que é a oração, só em doses homeopáticas e casuais, quando não colocamos ela na nossa rotina, enquanto tantas outras coisas mais insignificantes nós fazemos de maneira reiterada. E pior do que isso, não só colocamos a oração em nossa vida, só não utilizamos dela de forma contínua e constante, como um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, como alimentamos o nosso corpo físico e mental com uma série de palavras desnecessárias e que só nos prejudicam. Imagine nós mudarmos essas frases que eu acabei de falar por outras. Pai, eu não sei por que passo por isso, mas sei que necessito disso. Pai, esteja comigo, me dê forças. Eu sozinho não dou conta, mas com você eu posso tudo. Por favor, me mostre um caminho. Eu sozinho não consigo. As coisas estão difíceis, mas eu sei que elas têm um significado na minha vida. Não é fácil passar pelo que estamos passando, mas por algum motivo que eu não compreendo, eu tenho que passar. Olha como é que muda completamente. Como é que nós vemos a situação por um outro ponto de vista. Se nós não temos controle de absolutamente nada, se não há felicidade com a ausência de problemas, se algumas coisas não são perdas, são livramento, e nós temos que nos livrar, inclusive, destes problemas ou da mentalização negativa sobre o que nos acontece, isso tem que partir de nós. Superação, o próprio nome já diz, é uma superação. É uma ação maior do que aquelas que estamos acostumados a fazer. Requer de nós um esforço maior, um sobre-esforço, e não acomodação, e não reclamação. Somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos, por isso estamos aqui. Se nós estamos aqui para nos desenvolver, e se nós sabemos muitas vezes que aprendemos mais pela nossa natureza, pela dor, então temos que compreender as adversidades de uma outra forma, como uma forma de nós transpormos uma ação de nossa parte para reagirmos àquilo que nos acontece. Porque de alguma forma nós sabíamos que íamos passar por isso. Inclusive esse momento de pandemia, esse momento de dificuldades, de atribulações, como nós sempre falamos e nós da doutrina conhecemos, eu não sei se todos que estão nos ouvindo, que estão participando aqui, têm um conhecimento um pouco mais profundo, mas a doutrina sempre nos disse que nós temos o benefício do esquecimento, porque se soubéssemos, evitaríamos. E evitar não é superar, evitar é desviar. E cada vez que nós desviamos dos problemas, nós apenas estamos retardando o acontecimento deles. Inevitavelmente, eles voltarão. Então, quando uma adversidade bate à nossa porta, não adianta olhar pelo olho mágico e não atendê-lo. Não adianta não abrir, não adianta não enfrentar. Ou, como eu também digo algumas vezes, não adianta viajar, espairecer, mudar de ares.
Isso tudo é importante. Mas se for feito com o intuito de evitar o problema, eu sempre digo que a gente prepara a mala, coloca para onde for, para que paraíso for, para que destino for. Eles vão juntos. E agora, neste momento? Por isso a diversidade é diferente. Por isso mudou. Já pensaram quantos problemas de relacionamentos agora estamos tendo que relacionar com eles de uma forma ou de outra? Será que todos imaginavam que ficar contidos, confinados, seja no espaço que for, porque o problema não é o tamanho da casa de cada um de nós, não são as condições econômicas, financeiras, ou os móveis que temos, ou onde vivemos, ou que região estamos. Esse afastamento pega a todos de qualquer condição social e da mesma maneira. Porque eu também sempre disse, se fosse apenas uma questão de moro num condomínio, moro num apartamento, moro numa situação diferente, moro numa casa grande ou moro numa pequena, imagine bem, eu sempre brinquei com meus filhos e com as pessoas próximas de mim, que eu falo o seguinte, se a questão não fosse a liberdade que incomodasse, bastaria dizer o seguinte, eu te dou tudo o que você quer, no local que você quiser, no palácio da maneira que você desenhar, com todas as coisas que você desejar, com tudo que você puder colocar dentro, com uma única condição, não saia mais lá deste local. Pode ser o tamanho que você imaginar, pode ser um resort, pode ser um palácio, pode ser uma cidade, mas digo o seguinte, jamais saia desse local. E a diversidade está feita. Então o que nós mais sentimos nesse momento, que mais nos incomoda, é a perda do direito de ir e vir, da liberdade. Essa é uma tribulação que fez todas as outras parecerem transitórias. E são. Mas antes, há 30 dias atrás, no final do ano, na lista dos nossos desejos, ou dos nossos problemas mais intransponíveis, nós não desenharíamos essa situação atual. Pois bem, temos então já 2 pontos para nos socorrermos, para nos auxiliar. A oração, a conexão com o Pai, com o Divino, e nos alimentarmos de palavras e imagens positivas, de perseverança, de superação, palavras que nos tornem capazes de entendermos que é apenas um momento. Como tivemos bons momentos, estamos tendo um momento que requer de nós um pouco mais de atenção e de cuidado. Bem, temos um terceiro ponto. O ponto que eu coloquei aqui. Somos mais do que julgamos ser. Vou repetir. Nós somos mais do que nos julgamos ser. Nós temos uma capacidade incrível de autodestruição, de autoflagelo, de autocomiseração. Basta uma coisa acontecer fora do nosso controle, de maneira desagradável, que nós nos julgamos absolutamente incapazes de superá-la, de enfrentá-la, ou mais, nos julgamos culpados do que ela acontece. Ou melhor, do que nos acontece. E é interessante, né? Porque todos temos a compreensão da nossa dualidade, de uma parte física, material e uma parte espiritual. Todos compreendemos que somos filhos de Deus. Todos compreendemos que Ele nos fez aqui, nos deu essa oportunidade para que pudéssemos crescer, para que pudéssemos nos desenvolver. E olha a palavra interessante, mais uma. Já falamos aqui de sinceridade, sermos transparentes, sem cera, de superação, que é uma superação que nós precisamos ter. E agora estamos falando de uma outra. Nós somos filhos de Deus, mas não entendemos o que Ele nos disse de uma maneira clara há um tempo atrás.
Quando Jesus esteve aqui, ele nos falou 3 frases simples, pequenas, mas vejam bem: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se nós somos deuses, se nós somos a luz do mundo, e se somos o sal da terra, por que nos sentimos tão impotentes diante dos problemas e das dificuldades? Por que nos sentimos tão incapazes de superar as adversidades? Como eu disse, nós temos uma capacidade enorme de autodestruição. Nós nos diminuímos diante dos problemas. Nós não nos colocamos da maneira que Cristo nos via. Ele não diz que nós seremos deuses, que nós seremos a luz do mundo um dia. Ele não nos disse que nós podemos ser o sal da terra. Ele disse que nós éramos, que nós somos. Ele não nos prometeu alcançar isso depois de N encarnações ou de várias provações. Desde o momento que ele esteve aqui há 2000 anos atrás, ele já nos deixou bem claro a nossa capacidade. Nós somos deuses. Mas nos vemos de maneira limitada. Ou pelo menos deixamos que essas adversidades, que essas atribulações sejam maiores do que a nossa capacidade de suportá-las, de transpô-las. Nós temos que pensar um pouco nisso. Nós temos que tentar entender por que às vezes também nos julgamos tão pouco responsáveis pelos problemas que nos acontecem. Por que não raro indagamos a Deus, ao Pai, por que conosco? Eu sempre falo que eu colocava em determinadas situações, por que não comigo? Em que eu sou melhor do que todos os demais? Em que eu não consigo ou não mereço passar pelas mesmas coisas que meus irmãos estão passando? Se eu optei por viver nesta época, neste local, neste país, neste planeta. Foram escolhas nossas, indiretamente, em algum momento do nosso propósito de desenvolver, tirar o que nos envolve. E às vezes deixamos que os nossos problemas nos envolvam de uma maneira muito maior do que de fato eles são. Às vezes nos diminuímos tanto que o que passamos se torna muito maior. Ou pelo menos temos a sensação de que se torna muito maior do que nós. Porque se somos deuses, se somos a luz do mundo, se somos o sal da terra, o que pode ser maior do que isso? Então nós já tivemos 3 pontos para nos ajudar a superar as nossas dificuldades. A oração, nos municiarmos, nos colocarmos, por nos alimentarmos de boas palavras e boas imagens. E agora vimos deixar de nos julgar tão inferiores, entendermos a nossa divindade, a nossa capacidade, a nossa dimensão enquanto filhos de Deus, e que podemos sim superar a todas as adversidades. Tem um 4º ponto que eu acho que pode nos ajudar muito, muito mesmo. Eu coloquei da seguinte maneira, podemos colocar de outras, mas eu anotei aqui da seguinte maneira: é dando que se recebe, fazer para o próximo o que queremos para nós. Essa é uma outra questão. Não raro nós julgamos que os nossos problemas são únicos, ou se não únicos, são os maiores. Eu sei que a pior dor que existe é aquela que nós passamos.
pode ser uma simples unha encravada, pode ser uma dor de dente, pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema familiar, pode ser um problema com um ente querido, e ele parece o maior de todos. Mas eu acho que esse é um dos problemas, que nós não temos a noção. Eu vou repetir, é dando que se recebe. Eu coloquei, fazer para o próximo o que queremos para nós. Será que olhamos para o lado? Para o próximo, para dentro da nossa casa, para dentro do meio em que convivemos, para o nosso local de trabalho, quando podemos estar lá, para as nossas relações pessoais? Será que sentimos um pouco o problema do outro, a dor do outro? Será que temos sido atentos de que os nossos problemas não são os únicos? Será que de fato temos amado a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Ou temos tido apenas uma via de mão única? Uma vez eu vi num estudo, numa palestra, duas questões que eu vou colocar. Uma delas diz até respeito ao que nós falamos anteriormente de alimentarmos com boas palavras, e depois com relação a essa de nos preocuparmos com o próximo. Um médium, uma vez dando uma palestra, disse que ao ouvir de um amigo médico, um cirurgião, que era ateu, mas que compreendia a força do pensamento positivo e das imagens, ele disse a ele o seguinte, que ele detestava operar, levar para uma sala de cirurgia uma pessoa que já se julgava perdida, sem esperança, sem expectativa, que ia para a mesa de cirurgia achando que aquilo tudo, que ela não voltaria de lá, que era tudo um grande problema. Ele, quando podia, ele falou que ele dizia o seguinte, falou, olha, meu senhor, minha senhora, se você realmente está pensando dessa maneira, volte um pouco, nós podemos adiar a sua cirurgia, a sua intervenção, vamos fazê-la num outro momento, quando você estiver mais esperançoso, mais certo de que nós faremos nossa parte, mas que você precisa fazer a sua. Se você já entra para uma sala de cirurgia, para uma operação, tendo certo que aquilo tudo é um tremendo problema, de que você vai morrer, de que a sua saúde não dará certo, que você não vai recuperar, que o seu pós-operatório será péssimo, ele disse então nessa oportunidade para esse médico de que isso acontecia, de que todas as vezes que ele não podia adiar um procedimento cirúrgico, que era inevitável, mas que a pessoa ia para essa sala de cirurgia, colocando aquilo como um grande obstáculo intransponível, que tudo era mais difícil. Por mais que a cirurgia transcorresse perfeitamente bem, depois sempre tinha uma complicação. Passava mais dias no hospital, a cicatrização era diferente, a recuperação era diferente. Por quê? Mesmo para ele, que era um cético, ele percebia isso enquanto médico, enquanto profissional da área de saúde. Porque quando a pessoa vai e diz o seguinte, doutor, eu sei que a minha questão é delicada, mas eu confio em você, e mais ainda, confio no Pai, confio em Deus, eu sei que eu estou bem amparado, eu sei que tudo vai dar certo, eu sei que é inevitável esse momento, mas que daqui uns dias eu estarei bem, são e recuperado. Olha como isso é diferente. Isso já é difícil nós colocarmos quando a relação é nossa. Agora, vamos pegar neste quarto ponto que eu estou colocando, quando a questão é do outro, é do próximo. E aí eu vou relatar um outro fato que estava nesse mesmo estudo e que ele relata. Ele falou que um trabalhador, na verdade um frequentador de uma casa, já estava frequentando há um bom tempo. E ele então perguntou, falou, e aí, como você está? Está bom, está bem, está se sentindo melhor depois desse tempo frequentando a nossa casa, passando pelas sessões de passe, tomando a nossa água fluidificada, fazendo os tratamentos, sendo atendido pela espiritualidade? Ele virou e falou assim, não estou muito bom não, já estou um ano aqui e eu não percebi tanta melhora, tantas coisas. Continuo com as minhas dores no estômago, eu não lembro bem qual era a patologia que ele tinha, a doença que ele tinha, mas ele reclamava de algo. E aí então, esse médium recebeu do seu guia a seguinte informação. Diga para esse frequentador que ele não deve vir só na casa espírita. Diga para ele que aonde ele mora, do lado direito da residência dele, tem um lugar muito mais poderoso, que se ele frequentar
esse estabelecimento ao lado da casa dele, à direita da casa dele, ele sentirá as melhoras muito melhores, ele terá uma recuperação e um resultado muito melhor. Ele também, sem compreender aquilo, disse isso então para a pessoa. E a pessoa falou, mas o senhor tem certeza que essa é a informação que o senhor está recebendo? O lado direito da minha casa, há um local que eu vou receber um tratamento muito melhor, que eu vou ter um amparo muito maior, que vai me ajudar muito mais. Ele falou, é. Ele virou e falou assim, mas não pode ser, porque onde eu moro só tem residência. E a residência especificamente que você está se referindo lá direito, tem uma pessoa já doente há um bom tempo. Quase não sai mais de casa, mora praticamente sozinho, vai uma cuidadora ficar com ele de vez em quando. E aí, nesse mesmo momento, o guia espiritual desse médium disse a ele, diga a ele para ir lá. Então ele disse, falou, mas é exatamente isso. Ele está dizendo para o senhor ir lá, nesta casa ao lado da sua direita de sua residência, onde tem essa pessoa que você está me dizendo que já está doente, que você tem ciência, mas que já praticamente não sai mais de casa. Falou, mas eu ir lá, eu já mal dou conta da minha doença, das minhas questões, eu vou lá visitar um doente, alguém que eu não tenho nem tanto contato. Ele falou, olha, é isso que estão te recomendando. O fato é que ele foi. E ao ir, ao frequentar, ao fazer isso, ele foi na primeira vez e falou assim, olha, eu tive lá, mas ele quer que eu leve ele ao hospital, que eu faça. Falou assim, por que você não pode fazê-lo? Falou, o senhor tem veículo na sua casa? Ele falou, tenho 3. Ele falou assim, o senhor é muito ocupado, o senhor trabalha? Ele falou, não, já sou aposentado. Ele falou, então por que o senhor não pode ajudá-lo? Mais uma vez, um pouco contrariado, não totalmente ciente daquilo que ele deveria fazer, ele voltando nas casas no período subsequente, ele então relatava de que a primeira vez ele foi, ele pegou essa pessoa, então esse vizinho dele, levou ele para um hospital, falou que foi terrível, porque ele tinha um plano de saúde que levava num hospital muito ruim, muito distante da casa dele, que ele ficou assustado com as condições do hospital, com quantas pessoas estavam doentes, que deu muito trabalho, mas que ele resolveu fazer. Após esse primeiro período, disse ele que voltou outras vezes e que percebeu que demorava tanto, que ele ficava lá horas e horas a fio para que esse vizinho pudesse ser atendido, e que ele começou a levar um lanche. Só que ele começou a ter um outro problema. Quando ele levava o lanche, ele abria o lanche, fazia um cheiro, várias pessoas do lado ficavam olhando. E ele levava o lanche para ele e para esse amigo, esse vizinho dele, que ele estava então acompanhando. E que ele teve então que nas próximas vezes levar mais lanches. Porque ele levava o vizinho, o lanche do vizinho, o lanche para ele e para as pessoas que sempre estavam lá invariavelmente naquela demora e naquela circunstância extremamente dificultosa. E ele então, nessas próximas visitas à casa, nas reuniões, ele perguntou, mas e aí? E a sua doença, como você está? Ele falou, nossa, eu estou fazendo tanta coisa, eu estou vendo tanta gente pior do que eu, que o meu problema deixou de ser tão grande como eu achava que ele era. Olhem bem, esse foi o poder da cura. Essa foi a casa que estava, esse foi o tratamento que ele precisava receber. Por mais que ele pudesse orar, por mais que ele pudesse se alimentar de boas palavras e de boas imagens, por mais que ele não se julgasse a última das pessoas e entendesse que ele deveria passar por aquilo, ainda faltava a ele entender o próximo, entender aquilo. Deixar de pensar só no seu problema, naquilo que ele vivia. Quando nós começamos a fazer desta maneira, nós temos uma outra dimensão dos nossos próprios desafios. Nós não somos os únicos a passar pelas coisas. Por mais que a dor que nós sentimos seja só nossa, e é a mais próxima, aquela que realmente nós temos que conviver, quando começamos a prestar atenção na dor de quem está ao nosso lado, e ao nosso lado pode ter várias conotações, pode ser um vizinho, como nesse caso, pode ser alguém dentro de nossa casa, não necessariamente uma doença que precise de um amparo hospitalar, mas de atenção, de afeto, de carinho, pode ser um colega de trabalho. Nós começamos a deixar, ou pelo menos começamos a entender que o que nós passamos não é exclusivo nosso. E não sendo exclusivo nosso, nós temos que compreender a dimensão de quem está ao nosso lado, do próximo. Mudou-se os problemas? Não, óbvio que não. Ninguém diz que os problemas vão se resolver de uma hora para outra. Mas a gente sempre diz o quê? Quando a gente vê um problema do outro. Eu mal estou dando conta do meu, como que eu vou ajudar?
Quando melhorar, eu faço isso. Quando eu tiver condições, eu faço aquilo. Num outro momento, quem sabe? Imagina que Deus esteja olhando para os nossos problemas e dizendo também, num outro momento, quem sabe? Ou que os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos amigos que às vezes reclamamos de não nos darem a devida atenção, estejam pensando da mesma forma que nós pensamos em relação a outras pessoas. Todas essas são formas, são auxílios de autoajuda. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, será que estamos colocando na nossa vida a oração de fato como algo permanente, contínuo, necessário, que nos fortalece, que nos conecta ao Pai, que nos conecta com o Divino? Será que estamos nos alimentando de boas frases, boas palavras e boas imagens? Será que nós não nos julgamos pequenos demais, desmerecedores demais? Será que não estamos deixando de compreender que somos deuses? Que somos a luz do mundo? Que somos o sal da terra? Será que não estamos deixando de olhar para quem está próximo de nós e focando apenas nos nossos problemas? Eu acho que são questões que todos temos que pensar. Acho que é isso que o Evangelho nos coloca, é isso que a doutrina nos traz, como uma possibilidade real de nos fortalecermos. Se os problemas são inevitáveis, por que não transpormos, por que não passarmos por ele de uma maneira mais serena, mais tranquila, mais convicta de que não estamos desamparados? De que merecemos, de que podemos, de que o Pai quer que as coisas para nós sejam diferentes. Eu acho que é isso que nós nos propomos, é isso que temos que colocar, é isso que quando falamos em superar as dificuldades, nós temos que ter em mente, e mais do que em mente, temos que ter no coração. Quando eu estava estudando, fazendo a preparação aqui, falando sobre alimentarmos de boas palavras e tudo, eu vi que algumas pessoas dizem, inclusive, que gostam de fazer uma playlist, colocar várias músicas, porque isso nos ajuda, isso nos fortalece. Aí eu lembrei de duas músicas, eu quero passar para vocês aqui. Eu sou péssimo, não sou cantor, não sou nada, então eu vou ler, até porque uma delas, a música tem exatamente 10 linhas, a música inteira, não é estrofe, não é parte dela. A música inteira tem 10 linhas, todos vocês conhecem. Mas olha bem como é que se nós colocarmos isso como um mantra nos momentos nossos de dificuldade, isso pode nos auxiliar sobremaneira. 10 linhas, todos vocês, não vou nem falar o título da música que vocês conhecem, eu vou ler para vocês. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. 10 linhas, um mantra. Olhem bem como nós nos energizamos, como nós podemos nos colocar, como nós podemos nos fortalecer. E mais, eu peguei uma outra canção, que eu também gosto muito, essa sim, uma pequena parte dela, que ela tem outras estrofes, mas essa é o seguinte: mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Olhem bem, são duas canções populares, comuns.
mas que se nós colocarmos e trouxermos essas canções para a nossa vida, pelo menos a mim, elas sempre me trazem uma sensação boa e um fortalecimento. Eu falo que nada é simples, mas tudo é possível. Os ensinamentos que nós temos, muitas vezes, que nos parecem banais, são os mais verdadeiros, os mais profundos. Como eu disse, para fazer uma oração, para fazer um agradecimento, não é necessário palavras bonitas, frases complexas, textos produzidos e corrigidos. Não. É espontaneidade. É sinceridade. É conexão com o Pai. Eu também tenho problemas, como todos. Eu também estou vivendo nesta mesma época. Eu também tenho problemas que eu não solucionei. Mas eu tenho cada vez mais a convicção de que ao pedir ao Pai para estar ao meu lado, de me amparar e de me ajudar a transpor esses problemas, eu certamente vou conseguir mais. Bem, nós temos aqui pela live 1 hora, temos aí mais 4 minutinhos no final. Eu queria agradecer àqueles que puderam me ouvir, que puderam participar, que me deram o privilégio de poder, junto com vocês, como eu disse, fazer essa reflexão hoje. Não sei como o áudio chegou, não sei como a imagem chegou, mas eu tenho certeza que a mensagem que eu queria transmitir para vocês, ela vai poder auxiliá-los. Nesses momentos de dificuldade, de afastamento, que nossos corações não esfriem, que a distância não nos torne menos próximos. Lembremos sempre, orar, conectar, pedir ao Pai, colocarmos palavras bonitas, imagens bonitas, fortes, mesmo diante das adversidades. Sempre, não nos diminuirmos, entendermos a nossa dimensão, somos deuses. Mas acima de tudo, não nos contermos em sermos deuses na nossa própria existência, mas também sermos deuses na existência dos que estão próximos de nós, naqueles que às vezes não têm o mesmo apoio, o mesmo amparo, e que às vezes nós podemos ser os únicos na vida deles. É difícil? Claro que é. Esses dias estava voltando, numa das poucas vezes em que tenho saído de casa, aliás, fui levar alguma coisa na casa de minha mãe, do portão, é difícil vê-la e não poder tocar, mas minha mãe já é idosa e os cuidados requerem isso, e eu pensei, porque está difícil inclusive ajudarmos as pessoas que tanto estão pedindo nos sinais, nas ruas e tudo mais, porque aí nos vem o receio de abrirmos o vidro, uma pessoa que já não está se cuidando, que mal pode se banhar, quanto mais se cuidar, lavar as mãos, que não tem acesso a uma água, ter acesso a um álcool gel. Eu ainda comentei com a minha esposa, falei o seguinte, Flora, a gente vai ter que começar a colocar alguma ajuda, alguma coisa dentro de saquinhos plásticos e entregarmos para essas pessoas, porque mais do que nunca eu senti o distanciamento quando não podemos às vezes nem abrir os vidros. Eu estava com meu filho menor e realmente o perigo existe, o cuidado deve ser tomado, mas não deixemos que isso nos distancie das pessoas. Eles já são tão afastados de tudo, tão perdidos, tão sozinhos. Eu fico pensando, nós estamos presos dentro de nossas casas e reclamando. Eles estão nas ruas e mais presos do que qualquer um de nós, sem poder ter a quem recorrer, completamente isolados e sozinhos, não por força da pandemia, mas por força de uma realidade da vida deles. Então vamos pensar um pouco nisso tudo, vamos ver o que podemos fazer, como nós podemos fazer. O importante é não deixarmos de fazer. Tá bom? Eu vou fazer uma oração final. Eu tinha até separado aqui também, porque eu tinha feito essa oração para um outro estudo e eu achei ela bem oportuna. Eu fiz da seguinte maneira. Vamos agora concentrar, acalmar nossos corações, nossa mente e pedir. Pai de infinita bondade e que tudo coordena, transforme tudo ao meu redor e me mostre sempre o melhor caminho quando as atribulações e os dias parecem pesados por demais. Me ampare e me proteja, não deixe que nenhum mal me atinja. Me guie pelos caminhos da fé, luz, paz, amor, saúde e prosperidade. Me afaste de todos os males, do espírito e do corpo.
me proteja dos inimigos visíveis e invisíveis, mas me aproxime do próximo que de mim precisa. Pedimos ainda em sua infinita misericórdia que guie, ampare e proteja todos os povos da terra que passam por esse momento tão desafiante. Que assim seja. Obrigado a todos vocês. Espero revê-los em breve, seja por aqui, seja lá na sede. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Eu não sei se temos um tempinho aqui ainda, passaram 25 segundos. Eu não tenho como responder muito, mas se alguma questão tiver ficado, me passem, por favor, que eu terei o maior prazer depois. As pessoas da casa têm os meus e-mails, as minhas coisas, ou aqueles que precisarem falar comigo. Contem sempre, eu estou aqui. E para mim, como eu sempre falo, foi um privilégio e um prazer poder participar. Obrigado, uma boa noite a todos. Até mais.